Bom, pessoal, então vamos para o exercício 2 da seção 3 do capítulo 1, que diz o seguinte: sejam x um conjunto finito e y um conjunto infinito. Prove que existe uma função injetiva que vai de x em y e uma função sobrejetiva que vai de y em x. Bom, antes da gente resolver esse exercício propriamente, eu sugiro a você algo que eu já tenho sugerido em vídeos anteriores, que é você estudar o capítulo 1 daquele livro maior, que é o livro da capa vermelha, chamado Um Curso de Análise Volume 1, que também é escrito pelo Elon. E por que é que eu sugiro que você estude esse capítulo desse livro? Porque ele aborda conjuntos e funções por essa perspectiva da análise. Então ele fala sobre conceitos mais específicos de funções, como função inversa à esquerda, função inversa à direita, função, restrição, que são conceitos que você não estuda no ensino médio, normalmente, né? E até mesmo em algumas disciplinas da graduação que são anteriores à análise. Tá? E a gente vai usar esses conceitos na solução desse exercício, como a gente já tem usado na solução de exercícios anteriores. Tá? Então, eu sugiro que você estude esse capítulo para você ficar por dentro desses conceitos e não boiar aqui na solução. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, veja que ele comenta aqui que o y é um conjunto infinito e que o x é um conjunto finito. Então, como o y é um conjunto infinito, eu tenho pelo teorema 3, que é um teorema lá da teoria do capítulo, que existe uma função injetiva entre o conjunto dos números naturais e esse conjunto y. Tá? Basta você consultar o teorema 3, que é demonstrado pelo Elon lá na teoria do capítulo. E esse teorema diz que sempre que eu tenho um conjunto infinito, então existe uma injeção, né, uma função injetiva, entre o conjunto dos números naturais e esse conjunto y. E como o x é finito, eu tenho, pela definição de conjunto finito, que existe uma bijeção entre esse conjunto x e o in, que é o conjunto dos números naturais, que vão de 1 até n, para algum n pertencente aos números naturais. E como a f é uma função injetiva, então eu tenho que essa função aqui, que é a função restrição da função f ao in, também é uma função injetiva. E aí, lembrando, o que é uma função restrição? Nesse caso aqui, o que é a função restrição da função f ao in? Ela é essencialmente a mesma função f, só que em vez de o domínio dela ser todo o conjunto dos números naturais, eu vou restringir o domínio dessa função ao in, ou seja, ao conjunto dos números naturais que vão de 1 até n, que é esse n aqui da abjeção do conjunto finito x. E por que essa função é injetiva, né? Bom, eu já mostrei visualmente em vídeos anteriores, né, por que você tem que a função restrição continua sendo injetiva, então você pode conferir aí em vídeos anteriores, mas dá para você perceber facilmente, né, porque uma vez que a função f é injetiva, então eu tenho que elementos distintos no domínio dessa função me geram imagens distintas. Então, uma vez que você restringe o domínio dessa função, você não altera esse comportamento, né? Da mesma forma que se eu tomar dois elementos distintos aqui do in, eu também vou obter duas imagens distintas. Afinal, o que essa função aqui faz é a mesma coisa que a função f faz. Eu só estou restringindo o domínio dela ao in, mas essencialmente essa função faz a mesma coisa que a função f, então ela continua sendo injetiva. Então veja que eu tenho que essa função aqui é injetiva e a função g também é injetiva, porque ela é uma abjeção, né? Então, como essas duas funções aqui são injetivas, quando eu faço a composição delas, essa composição também vai ser injetiva, ou seja, a função composta entre a função g e a função f restrita ao in também é uma função injetiva, porque a composta de funções injetivas também é injetiva. Tá? Então, como a f restrita ao in e a g são injetivas, segue que a composição entre elas, que eu estou chamando de psi, também é injetiva. E veja que essa composição ela vai do x no y. Por quê?
porque você lembra da notação de função composta, que você sempre começa pela função que está mais à direita. Tá? E veja que a função g ela vai do x no in. Tá? Então, de fato, eu vou partir aqui do conjunto x. Então, a função g leva do x para o in, e a função f restrita ao in leva do in para o y. Então, veja que, de fato, eu vou ter que a composição entre elas vai do x para o y. Tá? Então, veja que eu já provei a primeira coisa que ele pediu para provar no exercício, que existe uma função injetiva que vai do x no y, que foi exatamente o que a gente obteve aqui. Eu tenho uma função que eu estou chamando aqui de psi, que vai do x no y, e é uma função injetiva. Tá? Então, veja que a gente já provou a primeira parte do exercício. E agora a gente vai lançar mão de um resultado que o Elon demonstra naquele livro maior, da capa vermelha, que é o livro que eu sugeri que você estudasse, chamado Um Curso de Análise, volume 1, que também é escrito pelo Elon, que diz que sempre que eu tenho uma função que é injetiva, então ela admite uma inversa à esquerda, que é sobrejetiva, ou seja, ela admite uma inversa à esquerda, que aqui eu estou chamando de φ, que vai do y no x, onde essa função é uma função sobrejetiva. E veja que isso é exatamente a outra coisa que ele pediu para provar, né, que existe uma função sobrejetiva do y no x. Tá? Então, uma vez que a gente consegue essa função injetiva do x no y, uma vez que a gente lança mão desse resultado aqui, você obtém praticamente de brinde, né, essa função que vai do y no x, que é uma função sobrejetiva. Tá? Então, está feito aí o exercício.